Boa noite a todos, então, né, que nos assistem agora ao vivo, né, o Flávio, o James, o Israel, e aos demais colegas que vão nos assistir possivelmente depois, né, já que há essa possibilidade, né, de a aula ser assíncrona, né? A gente diz aula síncrona quando é feita ao vivo, né, quando há interação entre os alunos e professores, seja de forma presencial ou seja pelos meios digitais, né, e assíncrona quando é mediada pelos meios digitais e o aluno acessa a qualquer momento, não exatamente no mesmo momento que o professor. A gente tem essa liberdade, vamos dizer assim, né, de vocês não terem obrigatoriedade de nos assistir ao vivo, né? Se quiserem, podem assistir depois, enfim. Claro que eu, particularmente, né, sempre defendo a participação síncrona, sempre que possível, obviamente, para a gente trocar experiências e tal. Acho que é um momento rico para fazermos isso, certo? Bom, meus caros, deixa eu permitir aqui o ingresso do colega Ronaldo, né? Vamos ver. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, tudo bem? Joia, bem-vindo aí conosco, então, nessa nossa, entre aspas, despedida da disciplina, né? Vocês já sabem, já está aparecendo para vocês qual disciplina vocês vão realizar mês que vem? Não. Na plataforma ali, não tá? Não. Não parece, mas é finanças corporativas. Ah, perfeito. Eu acredito, se não me falha a memória, que vocês são alunos de mais de um curso ou são de um único curso? Acho que é um curso só. Eu acho Gestão que é só... estratégica de negócios. Perfeito. É. Então, é a disciplina de segunda-feira, que era para 2 cursos, tá? Que era para uma outra turma de gestão estratégica de negócios e a turma do MBE de engenharia e serviços, tá? Então, são várias turmas, né? E aí, eventualmente, elas se cruzam ou não, né? Conforme a matriz curricular de cada um desses cursos, certo? Então, mês que vem vocês não têm aula comigo, provavelmente deva ser com o professor Sandro, tá? Não posso bater o martelo e dizer para vocês que com certeza, mas eu acho que, se eu não estou enganado, é assim. É isso mesmo. Pode, Márcia, é com o Sandro. Tô ligado, então, na matriz de vocês. Perfeito. Joia, joia. Então, Márcia ali com uma cuia de chimarrão, né? Tá joia. Eu tô só com o meu cafezinho aqui. A gente vai se virando como pode, né? O bom é que no conforto do home office a gente consegue tomar um chimarrão mais facilmente, tomar um cafezinho mais facilmente, né? Porque não precisa estar andando por aí com mateira ou, né, outros acessórios aí para podermos tomar o nosso chimarrão ou tomar o nosso café, enfim. Bom, meus caros, hoje a ideia, né, é a gente fazer aí um fechamento da disciplina e uma espécie de benchmarking aí de alguns trabalhos, né, visto que, né, obviamente, tiveram vários trabalhos muito bons, né, mas eu tive que escolher dois, na verdade, né, para representar aí o todo. Obviamente que eu peguei 2 trabalhos aí que podem ser considerados benchmarking para o restante da turma. Tá? Não sei se vocês já leram o feedback, especialmente o da AP1. Sim? Já viram? Sim. Então, tá lá disponível. Tá? Não cheguei a olhar ainda. Olhar, Ronaldo, tá bom. Mas aí depois, se quiser aí, pode matar a curiosidade e dar uma olhadinha aí, tranquilamente. Joinha? Tá? Já a P2, né, pessoal? Essa eu vou entregar até o dia 9/11, né, corrigida e com a nota, né, e aí, por consequência, com o feedback para vocês, certo? Gostaria até de ter conseguido corrigir tudo até hoje, né, mas, infelizmente, não foi possível, né? Vou ter que me valer dos 7 dias aí do feriadão para dar conta de mais essa atividade, né? Mas faz parte. Casualmente, hoje ainda eu estava com uma ideia de que uma das minhas disciplinas da pós
começava no meio de novembro, uma começava no início e a outra começava no meio de novembro. Hoje eu descobri com a professora Simone que, na verdade, as duas iniciam no início de novembro, e aí vai me fazer correr um pouco mais nesse feriadão. Aquilo que estava planejado de ir para a praia, pescar, esquecer o mundo online, foi por água abaixo. Tá? Vou para a praia ainda, porque, né, já está combinado com o pessoal, tudo, né, família, mas vou ter que levar o notebook, não tem jeito, né? Então, faz parte, né? São coisas aí da vida mesmo, do planejamento em si, né? Mas a gente vai... Né? O planejamento não pode ser uma camisa de força, né? A gente tem que ir se adaptando conforme vem a maré, né? Às vezes está mais tranquilo, às vezes, né, tá um lindo e plácido Oceano Azul, né? Como aquele livro, A Estratégia do Oceano Azul, não sei se alguns de vocês leram, né? Outras horas, né? E na maior parte das vezes o mar é bem revolto. Mas a gente vai de braçada em braçada e a gente vence aí todas as atividades, joia? Bom, então, pessoal, eu vou apresentar agora a minha tela aqui, porque eu vou apresentar casualmente o trabalho de um dos colegas que está aqui presente. Tá? Flávio, é o teu trabalho, tá? É o teu mapa mental do primeiro artigo que vocês fizeram a leitura, né? Aquele intitulado As Empresas São Grandes Coleções de Processos. Né? Esse teu mapa mental aqui ficou bem bacana, né? Ele foi feito com figuras, né? E também com cores diferentes, né? Para diferenciar tudo aquilo que tu quiseste abordar, né? Fazendo, então, um resumo aí desse artigo, né? Eu acho bem interessante se utilizar de figuras e de cores diferentes, né? Porque isso ajuda também bastante a gente reter o conhecimento, né, para uma eventual apresentação. Tá? Eu me lembro que no meu mestrado, tá, o professor foi um pouquinho além. Tá? A gente tinha que fazer um mapa mental, tá, só que sem palavras, somente com figuras. Né? Mas eu não quis judiar tanto de vocês, né? Enfim, né? Lá até porque há uma preparação para que a gente seja professor, né? A estágio docente, enfim, né? E não é esse o caso, né? A gente acredita que com poucas palavras, né, e com figuras vocês sejam capazes aí de dissertar, né, sobre um determinado assunto. Né? Então, para que não, depois lá no mundo empresarial vocês, né, procurem evitar ao máximo aquelas exposições maçantes, cheias de textos, né, sem figura nenhuma, né, e que daqui a pouco não fica tão legal por conta disso. Né? Cada vez mais se pensa em apresentações mais enxutas, dinâmicas e diretas ao ponto. Né? E acho que o mapa mental pode colaborar bastante para isso. Né? Então, aqui, no mapa mental, né, a partir do mapa mental feito a partir daquele artigo, nós vemos que a organização, as corporações, né, elas são basicamente, né, elas têm uma divisão básica dos processos em 3 tipologias, né, ou 3 categorias, enfim, como queira. Né? A primeira dessas categorias, e por que não dizer a mais importante, são os chamados processos de negócio, né? Que também são conhecidos como processos de cliente, né? Ou seja, é aquele que busca entregar algo de valor, né, ao cliente, seja um serviço ou seja um produto. Né? Deixa eu autorizar aqui a colega Márcia a ingressar. Né? Então, seja um processo de manufatura, ou seja, um processo que entregue serviços, né? Ambos, né, são importantíssimos, uma vez que toda a operação da empresa depende deles. Né? Não recordo, tá? Acredito que não, né? Que na matrícula de vocês
no curso de vocês, mais especificamente, não tenha nenhuma disciplina referente ao Lean Production. Se tiver, por favor, me desculpem, né? Mas para quem tem interesse, assim, em se aprofundar mais nesses processos de negócio, processos de cliente, tá? Na literatura do Lean Manufacturing, ou Lean Production, enfim, né, ou da produção enxuta, né, falando no nosso bom português, um dos instrumentos que é indicado para que nós façamos uma avaliação dos processos de negócio ou de cliente é o mapeamento do fluxo de valor, tá? Onde a gente faz o mapeamento do fluxo de valor atual e futuro, né? O atual é como é hoje, né? Como efetivamente esses processos de negócio, né, ocorrem hoje, né? E o futuro na ideia de, né, se fazer aí um brainstorming, né? Também a partir do que a gente chama de uma explosão Kaizen, né? No sentido de buscar melhoria contínua. E aí, por consequência, nós elaboramos um mapeamento do fluxo de valor futuro, né, no sentido de tentar diminuir ao máximo aquelas atividades que não agregam valor ao produto. Né? Não sei se vocês já trabalharam com essa ferramenta, conhecem, por favor, vamos trocar experiência aí. Conhecem? Alguém já trabalhou com mapeamento de fluxo de valor? Ronaldo, eu vejo que balança a cabeça que não. Israel não também, Flávio? Não trabalhei, mas Não. já presenciei na própria Toyota, né? Perfeito, Israel, perfeito. Joia. Perfeito. Flávio? Eu cheguei a trabalhar, inclusive, nessa empresa que fabricava os produtos da Apple no Brasil, na Foxconn, na FH, implementando o sistema STP da Toyota. Perfeito. Então, realmente, todas essas ferramentas realmente da qualidade foram aplicadas e realmente o trabalho bastante elaborado, demorou em torno dos 2 anos para implementar e depois a manutenção, né? Joia. Pessoal, até inclusive assim, obrigado pela participação, Flávio, e também o Israel, o Ronaldo. Se alguém tiver interesse, de repente, em aprofundar mais conhecimentos nessa área, pode me mandar um e-mailzinho que eu respondo e encaminho o material sem problema nenhum, tá? Se vocês quiserem, vai ficar gravado, então vocês não precisam pegar papel e caneta nem nada para anotar agora, tá? igor.borges@ubra.br, tá? Igor, né, com i, .borges@ubra.br. Borges de Borges de Medeiros mesmo, tá? Não sou parente dele, que eu saiba, né? Mas enfim, só para vocês saberem exatamente a escrita, né? Eu tenho bastante material sobre isso, inclusive eu sou professor de uma disciplina no curso do gerenciamento Lean, que é a de pensamento Lean, que é justamente a disciplina introdutória, né, desse curso, e é bem bacana. Bom, depois, pessoal, nós temos os processos, né, na categoria que a gente chama de gerenciais, né, ou seja, onde nós trabalhamos a questão do direcionamento, né, das metas da empresa, né, ou seja, para onde vamos, aonde queremos chegar, né, então é nesse sentido de fazer as coisas acontecerem, né, a partir do planejamento, né, se tem processos relativos à negociação, né, por exemplo, definição de preços com fornecedor e com parceiros, e tem os processos gerenciais, obviamente, né, se a gente pensar no PDCA, né, de verificação, que é o quê? Esse item aqui que o Flávio colocou, que é monitorar os índices, né, justamente fazer, acompanhar os indicadores, né, de gestão, né, justamente para analisar se aquilo que foi planejado e orçado vai ser efetivamente realizado. Deixa eu liberar aqui para o Marlon. Então, esses aqui, os processos gerenciais. E por último, e não menos importante, né, e necessários na organização,
os processos organizacionais, né, que também podem ser chamados como processos de suporte aos processos produtivos, né? Embora, né, se tenha uma visão deles, vamos dizer assim, né, eu já fiz parte dessa área aqui durante muito tempo, né, eles são vistos como aqueles mais burocráticos, né, e aí, por consequência, mais maçantes, por assim dizer, mas são extremamente necessários, né? Vamos pensar o setor fiscal. O setor fiscal ele não agrega valor a produto, mas, né, eu tenho que ter, especialmente se a gente pensar em termos de Brasil, né, eu tenho que ter o setor fiscal, né, ou mesmo que, né, não tenha diretamente esse setor, eventualmente pode ser terceirizado, ainda assim a função em si ela precisa existir, né? Nenhuma empresa sobrevive, né, sem uma boa gestão fiscal e tributária, né? Isso é importantíssimo. Olha, vamos lá. Parabéns ao colega, o mapa realmente está muito bem definido. Tá, né? Eu confesso que, Obrigado. que eu peguei esse porque, olha, tá. É o Flávio? Joia. É o Flávio mesmo. Parabéns, Flávio. Isso. Obrigado. Eu coloquei, eu tô em duas vezes com vocês. Eu tive que abrir meu notebook aqui para eu ver maior, né? Porque tranquilo, tu eu no tô sem o celular? microfone no computador, então eu tô no celular e daí tô visualizando melhor aqui. Perfeito. Eu tô em 2 computadores aqui para poder enxergar bem, mas também existe essa prerrogativa, né, de usar o celular como microfone e ficar na tela do micro também, né? Dá para fazer das duas formas, né? Joia. Eu vi ali que também está conectado conosco, porque eu não dei as boas-vindas aí ao Marlon, né? Ou o Marlon não estava com a câmera ligada antes e eu que estou... Não, eu me atrasei um pouco, professor, tive um compromisso profissional e acabei entrando só agora. Não, tranquilo, mas tu teve no primeiro encontro, né, Marlon? Sim, participei. Tá, por isso que eu fiquei na dúvida se eu me lembro que eu já tinha visto teu rosto. Não, mas peraí, eu já vi o rosto dele, até fiquei na dúvida se tu tinha entrado há pouco ou não, né? Tranquilo. Eu entrei agora, mas eu participei do primeiro encontro também. Né? Joia, beleza. E bacana também a Márcia aí também fazer esse comentário sobre o trabalho do colega, né? Ficou bem bacana mesmo. Né? Ainda sobre a questão do suporte aos processos produtivos, também a gente pode pensar que, por exemplo, a área de recursos humanos, né, uma vez que trabalha os aspectos comportamentais, né, e a própria questão de integração organizacional, né, é um processo de suporte aos processos produtivos, né, e é extremamente importante. Né? Assim como os processos organizacionais também estão relacionados à própria necessidade de mudança das organizações, né? As organizações, hoje a gente diz que elas são organizações em constante mutação, né? A gente pode pensar, algumas nem tanto, né? Mas geralmente essas que não mudam, né? Acabam de alguma forma ou outra ficando para trás, né? Hoje eu mesmo escutava na Rádio Gaúcha, né, o pessoal comentando sobre algumas empresas aí que deixaram de existir, né? Eles comentando sobre empresas que deixaram de existir agora durante a pandemia. Mas, né, muito antes da pandemia, houveram diversas empresas aí que acabaram ficando pelo caminho, né? Muitas porque realmente não acompanharam as mudanças, né? O mundo empresarial aí está cheio de cases, né? Como, por exemplo, a Kodak ou a Fuji, confesso para vocês que eu não me recordo qual das duas, foi a real inventora da câmera digital, né? Os seus funcionários, melhor dizendo, foram, né? Mas a empresa não aproveitou, né, aquela ideia. Eles entenderam que nunca as pessoas deixariam de tirar fotos pelo modelo convencional, porque pelo meio digital a qualidade das fotos não era a mesma.
né? E de fato no início não era mesmo, né? Talvez até nem hoje seja, mas a gente já tem certeza que melhorou muito e que a maior parte das pessoas já trocou a sua antiga câmera digital. Eu mesmo tinha uma pela câmera do celular, que hoje, né, é ainda melhor, né? Mas a Sony, por exemplo, poderia ter se... a Sony, desculpa, a Kodak ou a Fuji podiam ter se valido da câmera digital, assim como a Sony, daqui a pouco, né, por ter, vamos dizer assim, entre aspas, um conhecimento mais avançado, poderia ter celulares com as melhores câmeras do mercado, por exemplo. Mas, enfim, coisas que acontecem, né? A própria IBM, né? Claro que isso lá na década de 80, 70, final dos anos 70, início dos anos 80, não acreditava no potencial do computador pessoal. Não sei se vocês já assistiram o filme Piratas do Vale do Silício, né? Se não assistiram, eu recomendo a ver, tá? Assistirem. Esse vídeo está no YouTube, inclusive. Tá? É um filme, acho que do início dos anos 90, se eu não me engano, e ele mostra bem isso, né? Que a IBM não acreditou no produto que o Steve Wozniak, né? O Steve Wozniak era o sócio do Steve Jobs, né? Ele tinha uma cláusula no contrato dele que ele era obrigado, né, caso inventasse algo relacionado à computação, ele deveria apresentar para a empresa. Ele apresentou para a empresa, mas a empresa não comprou a ideia. Achou que nunca as pessoas... para que as pessoas precisariam do computador pessoal, né? Computador era coisa de empresa, eram aqueles mainframes gigantescos, né, para processamento de dados. Enfim, não era algo que um usuário comum em casa iria querer utilizar. Para quê? Né? Faltou essa visão aí e eles acabaram ficando para trás nessa questão, né? Muitas... Oi? Vou levantar Sim. meu dedinho aqui. Claro. Muitas empresas ficaram para trás porque elas pecaram muito na inovação, né? Exatamente. Então, a gente tem vários exemplos, assim, por exemplo, eu estava fazendo um trabalho esses dias e eu escolhi o tema de Casas Bahia versus Magazine Luiza. E aí eu fui pesquisar, foi aquele trabalho lá, os colegas devem saber, de cadeia de valor, que enquanto o Magazine Luiza estava se adequando ao mundo globalizado, digitalizado, e vendo quais as necessidades, e abrindo e ampliando o leque para vários produtos, a Casas Bahia estava investindo em lojas físicas. Beleza, tem que ter lojas físicas, né? Mas eles fizeram um investimento muito alto em vários estados do país e foram com força. Aqui no Rio Grande do Sul vieram com 29 lojas em 2004. Era uma em cada esquina aqui na região metropolitana. E eu olhava aquilo e eu dizia, olha, isso não vai durar. Porque, além de tudo, tinha Lojas Colombo, que é uma loja regional que a gauchada já está bem acostumada e tem aquela coisa, né, aquela segurança. E aí, por causa dessa guinada, assim, dessa investida sem pensar, sem inovar, ali eles perderam bastante. Depois tiveram que fechar as lojas, em 3 anos e pouco fecharam, né? E não inovaram. E uma coisa que me chama muita atenção, por exemplo, eu sou baiana. Eu gosto do símbolozinho lá do nordestino na Casas Bahia, mas já passou aquilo. Na época que eles lançaram o próprio símbolo, a própria logomarca, ela é totalmente desatualizada. Era uma coisa que era para atender os retirantes nordestinos que chegavam em São Paulo, precisavam comprar fogão, cobertor, aquela coisa ali no crediário, pessoas pobres. Então, beleza, era uma homenagem, né, ao público-alvo deles. Isso já passou, a empresa já tinha que ter se modernizado a partir daí. E aí foi inevitável que o Magazine Luiza saísse de um patrimônio de 780 milhões para 36 bilhões. Enquanto que Casas Bahia saiu de 2 bilhões e 800, porque vendia mais que Magazine Luiza, e foi para apenas 6. Hoje, as ações do Magazine Luiza valorizaram 4.500, enquanto a Casas Bahia teve que fazer teve que se descapitalizar para tentar recomprar ações suas para que a família Klein tivesse de volta 51%. Né? Então, assim, muitas empresas, além dos processos, que foi uma coisa também muito importante, e na própria cadeia de valor a gente vê o processo real do Magazine Luiza, eles também não acreditaram na inovação.
não inovaram. Não. Perfeito. Ótimo exemplo, Márcio. Inclusive trazendo números, bem bacana a tua participação. Obrigado aí pelo auxílio aí, né? É legal porque na pós, né, pessoal, todos vocês são profissionais aí com boa experiência, né? Todos já graduados, enfim, né? E a discussão sempre fica em alto nível. Bem bacana mesmo, trazendo números aí bem atualizados sobre um exemplo bem contemporâneo, né? De diferença de estratégias, né? Enquanto uma se voltou para o e-commerce, né? Viu aquilo como uma nova oportunidade, por assim dizer, né? As Casas Bahia ainda continuaram pensando no ambiente físico, né? Muito mais do que no virtual, e acabaram tendo um revés aí significativo, né? Prova disso aí, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Isso foi... E aí uma coisa sempre anda junto com a outra, né? No mundo da administração, porque o próprio processo do Magazine Luiza é um processo dinâmico. O processo de logística é um processo até econômico, porque a maioria dos produtos permanecem lá na logística dos sellers, né? E a Casas Bahia achava que concentrar tudo num grande centro lá no interior de São Paulo era uma coisa grandiosa. Tinha aquele título do maior CD da América Latina e achava que isso era bom. Então, até o processo mesmo de logística favoreceu muito uma e prejudicou muito a outra, né? É verdade. É uma sensível diferença. Joia. Boa noite, Fernando, que chegou agora, nos acompanha. O Fernando foi meu aluno na graduação. Né? Seja bem-vindo aí, Fernando. Obrigado. Bom, vamos lá, né? Isso a gente estava conversando, então, relativo às mudanças, né? Quando eu falo em mudança, eu também estou me referindo sempre à inovação, né, pessoal? Porque mudança e inovação são irmãs siamesas, por assim dizer. Elas não se desgrudam, né? Para que eu possa inovar, eu tenho que implantar mudanças dentro da organização, né? E muitas vezes essas mudanças, né, na grande maioria das vezes, vão ocasionar em mudança nos processos, né? Seja nos processos logísticos, né, como a Márcia estava citando antes, né, ou em outros processos, né? E os burocráticos, aqueles que eu falei antes, né? No caso aqui no mapa do Flávio está exemplificando contas a pagar e a receber, né? Mas também poderia ser, além da tesouraria, né? Poderia ser também, né, o setor tributário fiscal, ao qual eu me referi antes, certo? Flávio, no teu mapa, eu procurei fazer um apanhado geral, mas não sei se tem mais alguma coisa em mente aí que, de repente, tu tenha pensado na construção dele e queira compartilhar com os demais colegas. Fica à vontade. Bom, perfeito. Obrigado pela oportunidade. Bom, na verdade, eu tentei resumir, porque, como você falou, cada departamento ele vai capilarizando ainda mais, e aí, digamos assim, ia faltar espaço. Sim, eu tentei resumir sem dúvida. É mais para dar uma ideia geral mesmo, claro. Isso, dá uma ideia geral, e assim, pegar alguns tópicos, os principais. O texto que disponibilizasse, agradeço, muito detalhado, também facilitou bastante aí na montagem aqui do mapa. Basicamente isso, acho que questão de aperfeiçoamento e aumentar, digamos assim, o quadro para detalhar mais. Claro. Não, mas tá de ótimo tamanho, né? Rende bastante, né? Inclusive aí rendeu aí, no mínimo dos mínimos, um diálogo aí nosso aí de uns 20 minutos. Opa, isso. Joia. Então, okay. Também parabenizo os demais colegas, né, pessoal? Eventualmente também, obviamente, houveram outros trabalhos muito bons, né? Inclusive, fiz essa observação, né? Mas casualmente peguei ali do colega, né? Porque acho que foi um dos primeiros ali que eu já vi como 3, né? E 3 eu digo no sentido de nota máxima, né? Porque esse trabalho valia até 3 pontos, né? Então, dentro daqueles eu acabei pegando dele, mas poderia ser eventualmente de outro colega também,
Agora não me lembro de todos, né, que ficaram com nota 3, mas enfim, né, sintam-se todos agraciados aí, mesmo não tendo sido citados agora nessa live, né, até porque ela é curtinha, né, então não dá para olhar trabalho por trabalho. E em relação, pessoal, a segunda avaliação, tá? A segunda avaliação consistia numa resenha crítica, né, de um outro artigo que era sobre o gerenciamento pelas diretrizes, tá? Eu peguei aqui a resenha crítica da Karina Estrela, tá? Como eu falei para vocês, esse aqui ainda mais que o outro, esse eu não tive tempo de corrigir todos, tá? Eu corrigi só alguns. E dentre aqueles que eu tinha corrigido até então, né? Vejam que eu parei na letra C, né? O da Karina até então tinha sido o mais próximo, né, da ideia de uma resenha crítica bem construída, né? Então ela traz aqui os dados do artigo, a referência em si, né, com os autores, título, né, local de publicação, etc., né, as credenciais dos autores, né, aqui, vamos dizer assim, uma espécie de mini currículo, então, deles, o resumo da obra em si, né, e as conclusões, a crítica e as indicações dela, né, dentro do tamanho estabelecido, né, que era algo entre 4 a 6 páginas, certo? Mas para a gente ter aí uma ideia talvez um pouco mais aprofundada sobre o que consiste efetivamente esse gerenciamento pelas diretrizes, eu vou colocar aqui na tela, tá, uma ilustração que acho que ajuda a entender ainda mais essa ideia, né? Vamos lá. Vou botar aqui na tela, então, né? Que seriam os estágios do gerenciamento pelas diretrizes, né? Que estava lá presente no artigo, mas talvez não de uma forma tão visual aqui, tão visual como no meu próximo slide, tá? O gerenciamento pelas diretrizes, né, ele é chamado dessa forma porque o nível estratégico da organização deve ditar as diretrizes, né, para a empresa. Né? Então, a partir do que isso? A partir das diretrizes anuais do presidente, né, que vai estabelecer, né, em conjunto com os seus demais diretores, as metas anuais da empresa, né, que devem, obviamente, estar alinhados com a missão e com a visão da organização. Né? Lembrando que a missão é o que a empresa é hoje e a visão é o que ela pretende ser lá no futuro, certo? E, obviamente, né, os meios, as medidas necessárias para que essas metas efetivamente saiam do papel, né? Não sejam só metas sem, de fato, né, ter como operacionalizar elas, por assim dizer. Tá? Então, pessoal, essas diretrizes, né, estabelecidas, então, pela diretoria, elas são desdobradas nos demais níveis da organização, né, e se tornam uma meta, ou mais de uma meta, do próximo nível. Então, vamos supor que a diretoria estabeleceu que é necessário reduzir o custo variável em 3%. Né? O método, o meio de fazer isso, né, obviamente, é reduzir o custo variável, né, mas óbvio que existem inúmeras maneiras de fazer isso. Né? E aí, uma das maneiras que, por exemplo, pode ser estabelecida para a gerência atender essa meta de reduzir o custo variável é aumentar a produtividade em 5%. Né? E de que forma ela vai fazer isso? Redimensionando recursos. Né? Esse redimensionamento de recursos vai gerar uma meta para a área logo a seguir, para o nível operacional. Né? Então, sai lá do estratégico, que é a diretoria, para o tático,
que é representado pela gerência, e pelo operacional, que é representado, então, pela supervisão aqui, né? Que vai ter a meta, então, né, esse último, de reduzir o desperdício em 10%. E aí, de que forma? Agindo nos principais problemas, né, dentro do processo produtivo, que pode ser, por exemplo, acabar, né, ou reduzir as atividades que não agregam valor, que a gente estava comentando antes no início da aula, né? Ou, né, pode ser aumentar a eficiência de um maquinário, enfim, né? Ou qualquer outra implementação que venha, obviamente, a contribuir, então, para a redução desse custo variável. Por que essas metas elas são desdobradas, pessoal? A ideia aqui é que elas sejam desdobradas justamente para que a organização ela reme toda na mesma direção. Né? Porque se eu tiver um barco, e nesse barco cada um remar para um lado, o que vai acontecer? O barco não vai sair do lugar. Né? Então, a ideia de se desdobrar as metas, né, as diretrizes da alta administração por toda a empresa é justamente fazer com que todos vão de encontro aos mesmos objetivos, né? E não fique cada um remando para o seu próprio lado. Ficou claro? Tranquilo? Emitam sons. Tranquilo? Ok. Esse terceiro estágio aqui, né, é estabelecer os itens de controle, né, onde cada nível vai estabelecer os seus itens de controle, né, e esse item de controle é o item de verificação do nível anterior, né, do nível superior. Né, e aí se trabalha, por exemplo, com o diagrama das matrizes, né, para fazer essa inter-relação entre as diversas metas, né, desde a alta direção, gerência, até, né, o nível operacional. Essa é a ideia do desdobramento pelas diretrizes, né? É efetivamente desdobrar pelo restante da organização. Uma outra forma, pessoal, que não é objeto da nossa disciplina, mas que é mais comum, talvez, né, seja o que acontece na empresa de vocês, é se utilizar também do Balance Scorecard para fazer isso, né? do BSC, do mapa estratégico, né? Para desdobrar essas diretrizes por toda a organização. Né? Esse que eu mostrei para vocês, esse método de desdobramento, ele é oriundo do Hoshin Kanri, que é um método japonês. Né? Já os americanos, né, fizeram o seu próprio método, né, o BSC, né, e aí trabalha a partir daquelas 4 perspectivas: financeira, de clientes, de processos internos e de aprendizagem e crescimento. Algum de vocês trabalha com alguma das duas? Já trabalhou, enfim? Flávio, de novo, já trabalhei com BSC. O BSC, Flávio. Aí, como é que foi a experiência? Excelente. Eu trabalhava no setor comercial, América Latina, e cada cliente gerava, digamos assim, um indicador, e no final do mês fechava o apanhado de todos esses clientes e gerava um gráfico no BSC, bem interessante. Se alavancar as vendas e verificar os pontos estratégicos, as ações a serem tomadas para a melhoria de performance também, mês a mês. Eu até vou tomar a liberdade, pessoal, não estava no script aqui, mas já que a gente falou em BSC, eu vou mostrar algo que eu trabalho com os meus alunos, porque eu trabalho a disciplina de estratégia também na graduação, e uma coisa que eu gosto de trabalhar com eles é o mapa estratégico. Né? Talvez alguns de vocês até já tenham... se não trabalharam diretamente como o Flávio, já tenham visto o mapa estratégico da organização de vocês, ou já tenham visto algum outro mapa estratégico. Deixa eu entrar aqui, pegar um exemplo. Vamos ver aqui. Joia. Esse aqui foi um mapa estratégico que eu fiz numa consultoria aí para uma empresa de pequeno porte, né, onde a visão deles era ser a empresa líder do setor no mercado. Tá?
E aí a ideia deles, pessoal, dentro dessas 4 perspectivas que eu comentei, processos internos, clientes, finanças, né, e aprendizagem e crescimento, era a partir desses indicadores, né, desses parâmetros aqui para avaliação. Então, por exemplo, se estabeleceu que na área de aprendizagem e crescimento, nessa perspectiva, né, eles investiriam em cursos, né, voltados para a tecnologia e também na motivação dos colaboradores, mas aqui no sentido de dar motivo para a ação, né? Não simplesmente palestras motivacionais, por assim dizer, né? Trabalhar com que eles compreendam a importância deles dentro do processo, né? E isso gere motivação, motivo para eles agirem, né? Depois, né, isso, né, resulta, então, na ideia de uma maior qualidade dos processos internos, né, no melhor uso da tecnologia da informação, né, e esses dois unidos na diminuição dos custos, né, e também, não obstante, o melhor uso da tecnologia da informação, né, no sentido de respeitar os prazos. Depois, o respeito aos prazos tende a gerar maior fidelidade dos clientes. Por consequência, aumenta o retorno sobre o investimento, né, e ajuda, auxilia a empresa com uma visão dela de ser a empresa líder no mercado. Ao mesmo tempo que diminuir custos, se isso for repassado para o cliente, vai aumentar a satisfação dele, né, se essa diminuição de custos representar menor preço, né, a ser cobrado do cliente, né, vai gerar uma melhoria na margem, né, da organização, né, e também na possibilidade dela incrementar o faturamento. Né? Ao mesmo tempo, lá, a qualidade pode resultar, né, em novos clientes. Resultando em novos clientes também, né, pode gerar aí incremento do faturamento, né, e contribuir também para a empresa ser líder do setor no mercado. Né? Então, esse é o mapa estratégico dessa empresa em específico. Né? Mas, obviamente, aqui, né, eu teria outros exemplos. Né? Deixa eu pegar aqui um. Tá? Aqui tem, por exemplo, um do Sicredi. Né? Aqui com todas as perspectivas, né? Aprendizado, processos, aqui o associado, que seria o cliente deles, e os resultados, que seria a perspectiva financeira deles. Né? E todos eles interligados para que a missão do Sicredi aqui, né, realmente aconteça. Né? Também depois tenho exemplos dentro da própria universidade, né? Eu participei da elaboração dele também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É um mapa que vem de baixo, né? Exato, ele vem de baixo para cima. Essa é a ideia, né? Que ele aconteça por toda a organização, né, mas que venha lá dos colaboradores para ir aprimorando os processos posteriores, né, tanto os de clientes, quanto, obviamente, a perspectiva financeira da empresa, né, e dos processos. Né, com melhores processos, a gente tende a ter, né, melhor resultado financeiro e também, né, melhor satisfação com os clientes. Mas uma coisa é legal essa tua pergunta, Márcia, porque é assim, ó, nem todos os mapas, tá? Isso é uma preferência minha, tá? Mas na metodologia original do Kaplan e Norton, eles até nem trabalham tanto nessa perspectiva de causa e efeito, tá? Eles trabalham mais com as perspectivas, dando diretrizes gerais para a organização. Tá? Eu particularmente gosto dessas relações de causa e efeito, acho que isso é da formação aí, né, de engenharia que eu tenho. É que no seu mapa, você foi buscar da onde poderia partir e aí foi fazendo justamente, né, essa coluna, dando pilar para chegar no topo lá na missão. Exatamente. Eu particularmente prefiro dessa forma, né? Mas eu sei que tem muitos que trabalham, né, fazendo mapa estratégico, mas sem estabelecer essas relações de causa e efeito, né? Eu, porque trabalhava, por exemplo, no mestrado, a gente trabalhava com árvore da realidade atual, para trabalhar com projetos na área de produção, enfim,
e a gente entendia que seria interessante fazer isso dentro do... chegou uma freguesa aqui no meu escritório. Aqui. Tem uma neném. Exato. Ó, já tá Oi. atrás de mim me batendo. Ó. Oi, oi. Pessoal. Dá um oi. Vem cá, Coisas que só o home office faz pela gente, né? vamos jogar o balão ali, vem. Ai, que coisa. Comum hoje, né? É bom dar uma descontraída, né? É legal. E aqui, como eu estava comentando com vocês, né, nessa perspectiva aqui, né, eles falam em renegociar passivos, aumentar a receita, né? Muitas coisas dá para fazer, relações de causa e efeito aqui também daria, né? Mas eles optaram, na época eu fui voto vencido, né? Eu sou mais cartesiano, eu queria incluir essas relações de causa e efeito, mas enfim, né? Faz parte do processo, né? E também é uma forma, né, de fazer, então, com que a empresa toda busque remar na mesma direção, né? Busque ir, né, no mesmo lado, por assim dizer, né? Então, também vamos dizer assim, é um formato mais americanizado de fazer o desdobramento pelas diretrizes, mas também, particularmente, gosto bastante. Como a gente comentou agora no início da aula, né? Acho que foi o Flávio que falou do sistema Toyota de produção, né? Imagino que todos vocês saibam, mas enfim, né, é sempre legal comentar. Sistema Toyota de produção, Lean Production, Lean Manufacturing, produção enxuta, é tudo a mesma coisa, né? O que acontece é que, por exemplo, as empresas norte-americanas, especialmente a GM, especialmente a Ford, eles não podiam levar para dentro da sua fábrica um sistema e chamar ele de sistema Toyota de produção, né? O meu sistema vai ter o nome da concorrência, né? Não pode. Então, né, nessa, vamos dizer assim, descrição do sistema de Toyota de produção, quando o pessoal de Harvard voltou do Japão, né, que eles tinham feito aquela pesquisa para aquele livro A Máquina que Mudou o Mundo, nesse livro, eles passam a chamar, então, aquele método de produção lá da Toyota de produção enxuta, né? No inglês, né, o Lean Production ou Lean Manufacturing, né? Aí vem para nós, né, essa terminologia, né? Por isso que se fala mais Lean Manufacturing do que sistema Toyota, porque, obviamente, né, o pessoal, especialmente das montadoras, não gosta de dar muito crédito para a Toyota, né? mas vem de lá, enfim, né? Embora todas elas, de alguma forma, né, tenham contribuído até com melhorias, enfim, a própria GM lá com o Global Management System, né, enfim, fizeram aí alguns ajustes bacanas. Certo? Meus caros, na verdade, né, eu estou vendo aqui que o nosso tempo até passou um pouquinho, né, mas vamos descontar aí que a gente começou um pouquinho mais tarde, uns 10 minutos mais tarde, mesmo assim a gente já tem 48 minutos. Né? Então, o que eu gostaria de pedir para vocês, né? Eu estou entrando aqui na página do Ambiente Aula, né? Que vocês, né, assim que estiver disponível, tá? Eu vou avisar isso para vocês por e-mail, tá? Assim que estiver disponível o link, que vocês acessem a plataforma e façam a avaliação da disciplina. Tá? Já fiz. Já fez? Aqui, já. Ótimo, a FAQ? Isso. Já fiz também. Perfeito. Então, né, o interessante é que na pós-graduação, na graduação a gente tem que implorar para os alunos fazerem. No pós-graduação, em geral, o pessoal está aqui porque gosta, porque quer, enfim, então fica bem mais fácil, né? O pessoal já é bem mais proativo. Mas quem não fez ainda, né, pessoal, por favor, peço que o façam, né? Até para que a gente possa realmente, né, rodar o nosso PDCA e aí aplicar a filosofia do Kaizen e a filosofia da melhoria contínua, né? Só com a avaliação de vocês é que eu consigo, para o próximo semestre, replanejar, né? E aí melhorar, eventualmente, aquilo que não ficou bom, né? Reforçar aquilo que ficou, né? E avançar aí
né, também com as próximas turmas aí no conhecimento. Pessoal, alguma palavra, alguma questão que vocês queiram comentar? Antes disso, eu vou comentar uma questão, tá, pessoal? Eventualmente, se alguém não chegou, tá? Claro que vocês vão saber disso a partir do dia que eu liberar as notas, né? A partir do dia 3 de novembro, se eu não conseguir liberar antes do prazo, aí eu aviso vocês, obviamente, se liberar antes, vocês têm que somar no mínimo 7 pontos, né? Dos 10 possíveis. Então, se vocês chegaram a, no mínimo, a 7, né, o valor de 7 ou mais que 7, vocês estão aprovados, né? Podem partir para a próxima disciplina. Se não chegaram a, no mínimo, 7 pontos, aí existe a possibilidade de fazer a avaliação final. Tá? Só lembrando uma coisa, para fazer a avaliação final, isso eu falo muito mais para quem não vai nos assistir depois do que para vocês, para fazer a avaliação final tem que ter feito pelo menos a avaliação 1 ou a avaliação 2. Tá? Não dá para ir direto para a avaliação final sem ter feito a avaliação parcial 1 ou a 2, pelo menos. Tá? Então, só para... Eu achei, professor, que não podia ter zerado nenhuma das duas avaliações. Na verdade, teoricamente, tu não pode ter zerado nenhuma das duas, mas assim, sendo muito honesto com vocês, eu só zero realmente uma das duas, né, se não teve nada a ver. Eu vou dar um exemplo, tá? Não foi nessa turma, mas teve uma turma que eu pedi uma resenha sobre, aliás, desculpa, nem era uma resenha, era um mapa mental sobre o artigo que eu indiquei para eles. E o aluno fez uma resenha sobre saúde. Nossa! É que o exemplo que eu dou, né, ali de como fazer o mapa mental, fala em área da saúde, né? Mas ali era um exemplo em linhas gerais, né? Não aconteceu isso, professor? Aconteceu. Eu uso esse exemplo já faz, acho que uns 10 semestres, mas pela primeira vez nesse semestre aconteceu. Teve um cara que fez... Alguém foi lá e fez realmente da saúde. Exato. Aí eu fui obrigado a zerar. Realmente esse semestre teve um caso. Mas senão, dificilmente eu zero, né? Pessoa... Sim. Bom, então quem for fazer a avaliativa vai ficar sabendo sobre o seu artigo. Esse artigo é seu? Deixa eu até te confirmar agora. Eu acho que eu vi seu nome no artigo. Provavelmente. Deixa eu dar uma baixei. Eu acho que é o... Vamos olhar aqui. Estou abrindo. Não, tem... É Érica e Pedro. Não é, mas eu baixei. Não é. O seu artigo está em ampliar os conhecimentos, na verdade. Isso, exatamente. Que eu baixei ele também. Que é sobre desdobramento das diretrizes, não, é o QFD, é o desdobramento da função qualidade, né, que já está ligado à engenharia de produto, à engenharia de confiabilidade, enfim. Esse eu coloquei aí como uma opção para vocês trabalharem aí, né, se aprofundarem, se quiserem, enfim, né, nessa ideia aqui. FQD. QFD, na verdade. QFD. Opa. Isso. Deixa eu ver aqui. Olha, tomara que eu passe, porque a resenha crítica é um trabalhinho difícil, viu, de fazer. Não é muito fácil, né? Mas eu não quero fazer outra, ainda mais com 8 páginas. Cortou a Márcia. Falta de costume, eu acho, também. Eu também senti um pouco de dificuldade, Márcia. Olha. Faz parte, né? Porque a resenha crítica, ela ativa todos os seus neurônios, porque você tem que saber interpretar, você tem que ter um conhecimento de coesão, coerência, né? Você tem que entender, interpretar, mas ao mesmo tempo não é a interpretação literal do texto, né? Exato. A interpretação dentro daquilo que a gente está estudando. Exato. E
com a crítica Então, de vocês, né? Não é um simples resumo, vou resumir o texto e isso. acabou, né? Tem Realmente, passo a assim, passo tu aí. tem que desdobrar e ler bastante. E além daqueles 2 textos de apoio, os textos principais, a gente teve que... Eu, por exemplo, eu tive que buscar mais embasamento, assim, mais... Ah, Eu Pra também, fazer. é isso mesmo. Mas também o negócio ficou moído aqui, ficou bem destrinchado. Mas que bom, né? Se vocês tiverem que pensar, né, esforçou a busca aí, é porque acho que contribuiu. Bastante. Muito, muito boa. As 2 avaliações realmente foram muito boas. Que joia. Obrigado, Não tem Márcio. como fazê-las sem ter muita leitura prévia mesmo. É verdade. Que joia. Bacana ouvir isso. Meus caros, mais alguma questão? Para o Flávio, eu achei bem legal o mapa mental dele. Qual é a tua formação, Flávio? Sou administrador de empresas. Ok. Fica à vontade aqui para compartilhar com todo mundo, por favor, professor. Tranquilo, tranquilo. Eu posso botar ali num item Claro. ali, Sem problema. da sistematização ali, eu posso colocar benchmarking de mapa mental, né? Eventualmente, se vocês forem desafiados por outros professores para fazer um mapa mental, tem um bom parâmetro aí para iniciar o de vocês. Legal. O professor, Joia? Sim, Márcia. eu só queria dar aquela dica, se por acaso os colegas ainda não viram o filme, de Foste Fome tu, de Poder. né, Márcia? Isso. Então, quando eu estou fazendo os trabalhos da faculdade, atualmente eu faço 13 cadeiras, porque eu estou fazendo uma 3ª graduação, e é uma coisa que exige muita leitura, que é serviço social, e aí eu estudo muito a área da filosofia, sociologia. E aí eu criei essa estratégia de assistir sempre um filme no meio do trabalho, um filme, né, daquela questão, para que eu tire algum proveito. Claro, claro. E aí, dessa vez, durante esse trabalho de processos, eu assisti Fome de Poder, que é a história do McDonald's. Na verdade, a história central não é bem dos processos, né? É uma outra história, mas realmente chama muita atenção como aquele engenheiro, né, fez todo o processo do Mac, que é utilizado, né, aplicado até hoje. E em cima, o sucesso daquela lanchonete inicial lá só foi possível justamente por causa do processo. Eles conseguiram baratear o produto, vender em grande quantidade, entregar rapidamente e fazer tudo dentro do mesmo padrão, né, padronizar tudo. Então, se alguém ainda não assistiu, é bem, bem legal o filme. Tá até disponível no Netflix, tá, pessoal? Esse Fome de Poder, né? É com Michael Keaton, se não me engano, que faz o papel principal, né? Na verdade, ele não faz o papel de um dos irmãos McDonald's, né? Ele faz o papel, na verdade, do gestor, né? Que depois acaba tomando o nome, mas enfim, não vou contar a história do filme, porque quem não viu, né? Assim, se eu já não gostava do McDonald's, gosto muito menos ainda, porque... Pode repetir o nome do... Fome de Poder. Eu não gostava daquela marca, viu? Não gostava. Eu passo lá, assim, com as minhas gurias para pegar um sorvete, mas eu não aguento nem o cheiro. E eu acho aquele trabalho, assim, muito... uma opressão, assim, com os funcionários. Quando eu paro no carro, eu fico olhando o jeito deles trabalhar naquele processo, eu fico com muita pena daquilo ali. Mas é uma linha de produção, desculpa te interromper, Márcia, mas é uma linha de produção estilo chinesa dos bastidores, realmente é bem massacrante. É cruel, né? É cruel. É cruel. E aí, agora, depois do filme, eu fiquei com uma raiva do Ray Kroc. Esse é o nome dele, eu não lembrava. Ray Kroc. Que ele conseguiu, inclusive, colocar o sobrenome McDonald's no nome dele. Isso eu não sabia. Isso chegava a mostrar isso não mostra no filme, né? Isso que foi atrás depois lendo, não? Não, eu entendi que ele conseguiu botar no sobrenome dele. Aqui estão os 2 irmãos McDonald's, tá? Né? A representação deles no filme, né? E aí o Richard, que é o de branco ali, ele era engenheiro de processos.
Isso, exatamente. Por isso a obsessão dele porque o processo fosse perfeito, né? Só para vocês terem uma ideia, assim, né? A gente vai começar a contar todo o filme, mas assim, ó, deixa eu botar aqui, ver se aparece. Não dá muito spoiler, não. Eu só quero essa daqui, ó. Cena da quadra de esportes, tá? Essa cena aqui, para quem não viu, ela é sensacional. Assistam, tá? Eu não vou falar sobre ela para não dar spoiler realmente, tá? Só para vocês ficarem aí, deixar esse insight aí para vocês terem curiosidade e irem lá assistir. Tá joia? Obrigado pela dica aí, Márcia. Realmente é um ótimo. Botou na tela, tem que mostrar, hein? Oi? Botou na tela, tem que mostrar. Botou na tela agora, tem que mostrar, pô. Eu tô que nem o pessoal do marketing, né? Eu jogo a isca, né? E agora vocês vão atrás. Legal. Tá joia? Meus caros, então eu me despeço de vocês, né? Espero que tenham apreciado essa disciplina. E qualquer coisa, né, pessoal, eu comentei antes no início da aula, né, eu dei meu e-mail aí, igor.borges@obra.br, se vocês quiserem se comunicar comigo aí, precisarem para qualquer coisa, estou sempre à disposição, certo? Muito obrigada, professor. Disponha, não? Obrigado, professor. Um abraço a todos. Até logo, colegas. Até logo. Até logo. Tchau, tchau. Até logo. Até mais.